Eu me casei na época com 18 anos, me casei muito jovem. E eu tive uma passagem que eu tive um filho também. É um momento que eu falo que eu sou essa mulher que eu sou hoje por conta do meu filho. Você já estava casada? Ou Não, eu fiquei grávida na adolescência. Tá. Então eu tive um filho com 14 para 15 anos. Ah, peraí. Então, nossa, a história já ficou... No 14 para 15 anos, quando você estava indo pro shopping, você já estava grávida? Eu engravidei. Caraca. Aí veio aquele baque, todo mundo falando, aborta. Eu falei, não, se eu tô grávida, eu vou assumir. E nisso eu já trabalhava bastante. Uhum. Eu fiquei com o pai do meu filho quase uns 7 anos com ele. Tá. Mas ali, na hora que meu filho nasceu, ele sempre foi um excelente pai. Mas eu comecei a ver que ele estava fazendo coisas que não era da minha índole. Eu chamei ele e falei, eu não quero continuar sendo a mãe do seu filho, ou a sua namorada, a sua parceira, porque eu não vou entrar na mesma vibe que você está. Uhum. Aí eu chamei os meus pais, conversei com os meus pais, separei, e ali eu comecei a trabalhar dobrado, porque vamos colocar que ele levava R$100 de pensão. Sim. Então, você não educa um filho com R$100. Sim. E eu falei, tá ótimo que você pode dar, mas o meu filho merece mais. Uhum. Então ali eu trabalhava para poder suprir todas as necessidades. A minha mãe cuidava do meu filho na época. Minha mãe foi a segunda mãe dele, a primeira, né? Porque eu era a segunda. Porque você estava sempre trabalhando. Sempre trabalhando. E ali foi, assim, uma lição tão grande que eu amava meu filho todos os dias. Sim. Então eu acordava de manhã, ele estava dormindo, eu chegava à noite, ele estava dormindo. E curti muito tudo que eu pude dar para o meu filho, do bom e do melhor eu dava, porque era aquela coisa, a coisa mais triste que tem é quando um filho pede as coisas. E você não pode dar. Você fala assim, olha, quando a mamãe ganhar dinheiro, a mamãe compra. Ou quando a mamãe não sei o quê, ou o papai, tem coisas que não dá para dar na hora, mas o básico ele tinha, sabe? Uhum. E até que um dia, às 7 ele foi passar o final de semana com o pai dele, eu sempre apoiei, eu falei, não é porque nós nos separamos, a gente tem que tirar a criança, porque criança não tem nada a ver. Sim. E precisa de pai? Precisa de pai. E ele era apaixonado pelo meu filho. Uhum. E até que um dia ele foi buscar no sábado, eu fui trabalhar. No domingo de manhã, às 7 da manhã, ele me ligou. E ele falou, Simone, vem pro hospital que o Gabriel está com febre. Eu falei, como assim? Não, ele ficou na piscina ontem e ele tá com febre. Eu falei, mas ele ficou no sol, ele tá com febre, a gente não sabe o que tem. Eu sei que eu... Quantos anos ele tinha, o Gabriel? Não, na época o Gabriel tinha 2 anos e 9 meses. 2 anos e 10 meses. Tá. E na hora que eu cheguei no hospital, eu já vi que o meu filho não estava bem. Ele morava na esquina da Santa Casa. Primeiro socorro que foi até a Santa Casa. E em menos de 12 horas meu filho faleceu. Então ele entrou às 7 da manhã e faleceu às 19. Nossa, foi. Simone, mas... Foi meningite meningocócica. Ah, tá. E foi muito rápido. Ali eu vi a minha família, ele, todo mundo derrubado, caído. Eu olhei para tudo aquilo e falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Uma criança de 2 anos. Ele ia completar 3 anos, dia 2 de março, e ele faleceu dia 8 de fevereiro. Ele faleceu no dia que o Mamonas morreu. Não, ele nasceu no dia com o Mamonas e faleceu no dia 8 de fevereiro. Tá. Então foi uma data assim que marcou bastante. Mas ali eu falo que foi os piores momentos da minha vida. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 17. Então eu tive assim um crescimento precoce muito rápido. Pra caramba, né? Muito. Eu imagino, porque, muito. Porra, uma mãe receber uma notícia dessa... E foi o que eu falei, eu sempre falo isso até hoje. Nós temos que amar as pessoas, cuidar das pessoas, falar eu te amo para as pessoas, todo dia, toda hora, porque aquela coisa assim, e o amanhã? Ninguém acredita no amanhã. Eu não acreditava que o meu filho do dia para a noite, em 12 horas, ia falecer. Um bebê. Um bebê. E ele estava naquela fase assim da descoberta, tudo ele queria, tudo era encantado, mas eu aprendi muito com isso. Eu lembro que estava chovendo, eu e meu pai saímos para fazer as coisas do velório, e nós não tínhamos o dinheiro suficiente, porque eu falo que é caro para nascer e mais caro ainda para morrer. Aqui. É uma falta assim de respeito. Eu lembro que na hora que nós chegamos lá no funeral, a pessoa falou assim, é uma criança? Eu falei, é meu filho. E foi eu e meu pai, porque estava todo mundo dopado de remédio.
Ah, tá, olha, para enterrar fica aí, vocês têm jazida? Não, não tem. Então é isso, isso, isso. Me apresentou uma conta assim como você vai num restaurante. Sim. Aí eu falei, mas eu não tenho esse dinheiro. Olha, você tem duas opções. Ou paga, ou seu filho vai ser enterrado como indigente. É isso aí. Aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Meu pai fez o que ele pôde, ele pegou uma reserva que ele tinha, colocamos e meu filho foi enterrado. E depois daquele dia, eu vi minha família toda no chão. E eu era a única pessoa forte. E ali eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Deus, se eu suportar essa dor, eu vou ser a mulher mais forte desse mundo. Nada vai me abalar, nada vai me derrubar, não é financeiro, não é nada. Então ali eu fui conquistando a minha força, porque eu precisava dar força para os meus pais. Vou aproveitar essa parte aqui da história, até porque a gente recentemente teve o falecimento lá da Marília Mendonça e a mãe Sim. dela está passando isso. E provavelmente muitas pessoas que às vezes vai assistir esse vídeo, muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo, também passaram esse sofrimento. Que você pode aconselhar essas mães que acontece uma tragédia dessa? Olha, eu sempre falo que a gente tem que ser o que a gente é mesma, né? E uma coisa que depois disso eu tive muita intimidade com Deus. Aqueles momentos de fraqueza, assim, eu falo que tudo passa, até a dor passa, mas nós não esquecemos. Então, com o meu filho, eu não guardei nada de remorso. Sabe aquela coisa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Uhum. E o que eu sempre falo para as mamães, esses dias mesmo eu dei um treinamento em Dourados, porque eu fiquei lá agora nessa última, que vai chegar a fase de eu falar de Dourados, e tinha uma mulher que no meu treinamento, é uma imersão mais ou menos de 8 horas, essa mulher só chorava, da hora que ela me conheceu até no final. E ali eu fui contando a minha história, porque o meu treinamento é em cima da minha história, e no final eu chamei essa mulher e falei, o que acontece com você? Ela falou, eu tenho um filho e perdi um filho. Eu falei, de quantos anos? Estava de 4 meses de gestação. Eu falei, mas por que você chora tanto? Porque eu não consigo amar o meu filho que está aqui. Eu falei, por que você não consegue? Não, porque eu queria os dois. Mas era gêmeos? Não, não. Tá. Não. Um tinha 1 aninho e pouco e uma tinha 4 meses. Eu falei assim, a gente quer tudo, mas nem tudo nós podemos ter. Sim. Eu falei, que culpa tem essa criança de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, não ser amado porque o irmãozinho de 4 meses não está aqui, não virou. Aí ela começou assim, chorar. Eu falei, qual que era o nome dessa criança? Ah, não tem nome. Eu falei, mas tinha o nome? Ela falou o nome da menina, acho que era Gabriele. Aí eu falei, não é mais fácil na hora que você falar, eu tenho um filho perfeito aqui e o outro que, dentro da sua fé. Aí eu fui conversando com ela, ela falou exatamente isso. O que você fala para mim? Eu falo, coloca Deus como prioridade. Pede as orientações que Deus vai acalmando o coração da gente. Sim. Porque Ele só acalma. Porque aquele momento, Dia das Crianças, Natal, essas datas, não adianta. Pode, igual, vai fazer 20, hoje era para o meu filho estar com 25 anos. Você nunca vai esquecer? Nunca vou esquecer. Eu posso ter outros filhos, mas aquele foi principalmente um momento, né, de ser adolescente, de tudo, primeiro. Mas eu aprendi muito com ele, porque eu amava ele todos os dias. Sim. Então, o amar as pessoas que a gente fala, porque muita gente fala amor, mas é aquela coisa fria. Agora, quando você ama, quando você tem, igual a gente passa aí pela Marília, do dia para a noite, perdeu a vida. E eu lembro um dia que eu assisti ela falando que o sonho dela era ser mãe. E ela tem o filhinho dela de 2 anos. O filho dela, me dá uma tristeza o filho dela, porque o filho dela não vai conhecer a mãe. Não vai. Mas você viu a reportagem do pai falando que ela viveu intensamente o amor materno? Sim. Então é aquela coisa, o pouco tempo que ela conviveu com o filho dela, ela foi intensa. E a gente tem que ser intenso em tudo na vida. Amar as pessoas, que é aquela coisa, sabe? Às vezes eu vejo o perdão, as pessoas ficam aí com mágoa, com tudo. Às vezes eu me deparo na rua com mães bem-sucedidas gritando com criança. Ah, mas criança é assim mesmo. Mas o meu filho eu nunca precisei bater. Meu filho só me entendia pelo olhar, pela conversa. O diálogo faz muito. Uhum. Então foi uma fase assim que marcou a minha vida e eu sou o que eu sou hoje por conta do meu filho.